O Brasil está entre os países que mais passam tempo diário em redes sociais, perdendo apenas para a África do Sul. Das 16 horas que os brasileiros passam acordados, ao menos 9 horas são dedicadas para as telas de celular ou computador. Ao mesmo tempo, somos um dos países que menos leem livros por ano. Nos últimos 4 anos, quase 7 milhões de brasileiros deixaram de ler, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A porcentagem de leitores caiu de 56% em 2015 para 47% no último ano. Estamos falando de menos da metade da população brasileira. Os dados assustam. 66% dos alunos brasileiros não leem textos com mais de 10 páginas. 44% da população não lê absolutamente nada. 30% nunca sequer comprou um livro. 53% da população não leu nem parte de um livro impresso ou digital de qualquer gênero. Mas por que isso acontece? Se hoje temos tanto conhecimento disponível e bibliotecas inteiras na palma das nossas mãos, por que então não parecemos mais inteligentes? Para entender por que a leitura continua sendo uma das forças mais transformadoras que o ser humano já criou, precisamos primeiro olhar para o impacto que ela tem, intelectual, pessoal e social, e para as mentes que moldaram a humanidade. Antes que pudéssemos falar de civilizações, houve o gesto. Antes que pudéssemos imaginar o progresso, houve a palavra. E antes que o tempo pudesse apagá-las, nasceu o livro. Os primeiros livros foram entalhados na pedra, cravados em tábuas de argila e desenhados em papiros. Obras começaram a ser copiadas e preservadas em rolos de pergaminho. Mesmo em sua fragilidade, carregavam um poder indestrutível, a promessa de que o conhecimento viveria além de quem o escreveu. Cada página foi uma expressão do pensamento humano. Algumas transformaram o mundo. Cada autor, um mentor que inspirou gerações. Houve um tempo em que o conhecimento era um para poucos. Um único exemplar de um livro podia levar meses ou anos para ser concluído, o que tornava cada obra rara e valiosa. Ter um livro físico exigia esforço, muitos recursos e era considerado um capricho ou uma perda de tempo. Mesmo quando a prensa de Gutenberg surgiu para multiplicar as páginas, os melhores livros estavam reservados a um pequeno grupo. Depois dessa inovação, a leitura passou a se difundir como um hábito mais popular. Até que um dia, os livros deixaram de ser invisíveis, ganharam as ruas, as prateleiras e alcançaram a palma de nossas mãos. Ler tornou-se um processo barato e acessível. Hoje, essa herança milenar está ao alcance de todos, mas o acesso não significa hábito. Mesmo com toda a disseminação e popularização do conhecimento, a inteligência da população, pelo visto, não tem trilhado o mesmo caminho. Pela primeira vez na história, temos uma geração com QI inferior aos pais. Um dos grandes filósofos do século XX, o pensador Ortega y Gasset, enxergou esse dilema muito antes de nós. O fato mais importante da vida pública é a ascensão das massas ao poder social. O homem massa não se preocupa em justificar suas opiniões. Basta-lhe tê-las. Ortega escreveu isso há mais de 100 anos, mas poderia estar falando do nosso tempo. Hoje, basta abrir qualquer rede social. Todo mundo opina, mas quase ninguém estuda. Vivemos a era da superficialidade. O homem massa do qual Ortega falou agora há pouco deixou de ser um conceito filosófico e parece ter virado um retrato do nosso dia a dia. O tempo que desperdiçamos rolando a tela do celular poderia ser o tempo em que aprendemos com as grandes mentes da humanidade, como Platão, Santo Agostinho ou Chesterton. Mas trocamos esses gigantes por ruídos. 81% da população do país usa o tempo livre se entretendo na internet, enquanto somente 20% aproveitam para ler e aprender algo novo.
Se você fica muito acostumado a consumir apenas conteúdos extremamente rápidos, curtos e superficiais, quando você for tentar se engajar com algo que seja mais profundo, um livro, por exemplo, né? O livro é o inverso de um celular, porque é uma tecnologia muito simples, certo? Ele não tem som, ele não tem hiperlink, isso é importante também. Você não pode clicar nos links, você vai para o texto, isso distrai também. Ele não tem, geralmente não tem imagens, né? Então ele subestimula os sentidos. E por ele subestimular os sentidos, você é obrigado a se focar. Preencher aquela lacuna. Exatamente. O hábito de ler é visto por muitos como uma perda de tempo. Um hobby de pessoas excêntricas, algo distante da realidade diária de trabalho e cuidados com o lar e a família. Altos executivos e líderes leem em média 4 a 5 livros por mês. Enquanto isso, no Brasil, a média é de apenas 2 livros por ano. Só que o impacto disso vai muito além do prazer de ler, como explica a professora Lara Brenner. A falta de leitura afeta a base educacional do ser humano. Compromete a compreensão de texto, compromete a capacidade de interpretar enunciados simples e até mesmo o desempenho em exames nacionais e internacionais. Mas eles são apenas o reflexo. Ela compromete também o desenvolvimento profissional do indivíduo. Um profissional que não lê tem repertório limitado, tem menos clareza de raciocínio, tem muito mais dificuldade para se comunicar e para inovar. Ora, e não é à toa que pesquisas mostram que os líderes e executivos mais bem-sucedidos são também grandes leitores. Sabe que essa carência chega até o cotidiano mais simples, a qualidade das conversas que temos no nosso dia a dia. Basta que você pense nas conversas que houve no seu cotidiano. Quando falta leitura, sobram frases prontas, sobram opiniões rasas e sobram repetições do que se ouviu adivinha onde em redes sociais. Falta profundidade e capacidade de sustentar uma ideia, de ouvir o outro, de construir bons argumentos. Em resumo, quando uma sociedade deixa de ler, não é só a cultura que empobrece. A educação também, a economia também, a política e até as relações pessoais perdem a sua densidade, perdem a sua profundidade. Os dados confirmam o que eu estou falando. A baixa média de leitura no Brasil está diretamente ligada a índices preocupantes. Jovens e adultos com dificuldade de compreender textos, incapacidade de tomar decisões críticas, menor habilidade de argumentação e até de interpretar o mundo ao seu redor, mesmo ao redor mais perto de nós. A gente vive cercado de informação, mas com cada vez menos tempo e energia para filtrar o que realmente importa. A leitura não é uma habilidade natural. Não nascemos sabendo ler. São circuitos cerebrais que a humanidade levou milhares de anos para desenvolver e aperfeiçoar. A neurociência mostra que diferentes idiomas ativam áreas diferentes do cérebro. E faz um alerta. Nossa capacidade de leitura profunda, aquela que nos permite perceber nuances, ironias, criar empatia e até nos concentrarmos de verdade, está sob risco por causa dos hábitos digitais. Quando lemos em uma tela, entre mensagens e notificações, nosso cérebro tende a apenas passar os olhos, sem focar no que realmente importa. E se perdemos essa leitura profunda, perdemos também concentração, imaginação e até mesmo a habilidade de nos colocar no lugar do outro. Ou seja, perdemos a humanidade. E essa preocupação vale em dobro quando falamos das crianças. Pesquisas internacionais mostram que a exposição de crianças de 0 a 7 anos a um vocabulário amplo e a histórias bem estruturadas aumenta significativamente sua inteligência, sociabilidade e concentração. Ouvir histórias desde cedo fortalece a atenção, reduz problemas de hiperatividade, expande o vocabulário e ensina empatia de maneira natural. Não é só entretenimento, é moldar um cérebro para transformar momentos simples